Pessoal, então dando continuidade à nossa parte da disciplina, a gente entra agora na parte da estatística inferencial. A estatística tem três divisões de conhecimento, que é probabilidade, que a gente viu na primeira parte da disciplina, estatística descritiva, que a gente viu até agora, que é aquela parte de olhar os dados e descrever o seu comportamento, e a estatística inferencial, que é a junção das probabilidades e distribuições de probabilidade com estatística descritiva, que vai permitir a gente fazer uma inferência, que é o conjunto de conhecimento que generaliza informações de uma amostra para uma população, tá? Então até agora a gente trabalhou a estatística descritiva como uma população. Então a gente estava olhando a população, vendo matematicamente como que ela se comporta, suas concentrações e a sua distribuição de probabilidade. Agora a gente vai começar a olhar dados e ver desses dados eu posso generalizar para uma população. Então tudo que a gente fez até agora foi para dar conhecimento para vocês, para que vocês possam conseguir fazer essa parte de estatística inferencial. O nosso curso de estatística, tanto 1 e 2, ele é baseado nesse conhecimento, tá? Então a gente fez uma parte de construção de conhecimento de vocês, de probabilidade, estatística descritiva, para chegar aqui e daqui a gente avança. Então o objetivo do curso é vocês terem a capacidade e conhecimento de olhar uma amostra e dessa amostra generalizar para uma população. Então a gente precisa de um pouco de teoria para fazer isso e aí construir um intervalo de confiança e um teste de hipótese. Tá? Então a estatística inferencial ela tem essa divisão de conhecimento, não divisão, né, mas a gente pode agrupar em duas grandes áreas, que é o intervalo de confiança, tá, e o teste de hipótese, que é o que a gente vai terminar o curso. Isso aí, né, vocês fazendo intervalo de confiança e começando a trabalhar com o teste de hipótese, e na estatística 2 vocês vão trabalhar basicamente com testes de hipótese. Tá? Então o nosso curso a gente veio construindo conhecimento para chegar nisso aqui. Então aqui é a parte que agora valendo para a vida. Agora é o que vocês vão utilizar na administração, no curso de vocês, no TCC, no trabalho. É para chegar nisso aqui. Tá? Então aqui a gente vai voltar para aquela definição que a gente já falou de população e amostra. Então a gente já definiu e continua sendo a mesma definição. População é o conjunto geral de todos os dados que eu tenho amarrados por uma característica, né? Então, se eu quero conhecer um determinado fenômeno, eu vou ver quais são os possíveis resultados. Esses possíveis resultados, se eu olhar todo o universo, todo o conjunto, é uma população, tá? Então, vamos usar o exemplo. Eu quero estudar, eu quero conhecer quem... Sei lá, vamos voltar para um exemplo que o IBGE faz. Você quer conhecer quem são os brasileiros casados, religião, quantos filhos, renda, tá? Então, se você quer conhecer quem são os brasileiros, se você olhar todos os elementos, são aquela característica que dá a nacionalidade de brasileiro, tá? E quem são as amostras? São subgrupos dessa população. Então, eu vou olhar os brasileiros de Mato Grosso do Sul, vou olhar os brasileiros da Paraíba. Então você faz subgrupos dessa população. População, o conjunto como um todo, tá? E amostras, subconjuntos dessa população. Você pode olhar isso também dentro de uma empresa. Quem que são os seus clientes? Tá? Então se você conseguir olhar todos os seus clientes, população, um subgrupo dessa população, uma amostra. Você está participando de um gerenciamento de produção e está olhando a quantidade de peças que você produz ou uma característica de erro ou defeito. Então, todas as peças que você produz, desde o começo até o final da sua vida, população. Se você pega alguns conjuntos específicos, uma amostra. Tá? Então, agora, o que no curso, né, o que a gente quer com a estatística? O que você quer trabalhar com a estatística? Você sempre quer conhecer a população. Você sempre quer tirar informações da população. Então eu quero saber quem são os brasileiros, como que eles são em relação à religião, ao casamento, ao trabalho, à renda. Eu estou interessado em todos os brasileiros. Você está interessado em um grupo só de brasileiros? Então você pode restringir isso e isso vira a sua população. Um exemplo, a gente está aqui na Exam, né? Olhando a Escola de Administração e Negócios. Se eu quero conhecer como os estudantes de administração dessa sala estão aprendendo, vocês viram a minha população, porque é nesse grupo, nesse conjunto que eu estou interessado.
Agora, se eu estou interessado em como os estudantes de administração aprendem, vocês são um subgrupo dessa população. Então, vocês são uma amostra dessa população. Então, eu posso restringir a população dependendo do que eu estou querendo conhecer. Mas você sempre está buscando informação para a população. Você sempre quer saber em relação ao todo, tá? Então, se você sempre quer saber em relação ao todo, você está buscando essa informação, o que é melhor você fazer? Ou o que você deve fazer? Levantar informação de toda a população. Isso a gente chama de censo. Censo é a coleta de informação realizada em toda a população. A população é geral e a amostra é um subgrupo, é um grupo menor da população. Então, se eu quero conhecer como que os brasileiros estão em relação a casamento, divórcio, filho, o que eu tenho que fazer? Eu vou em todos os brasileiros e vejo como que eles estão, se casaram, separados, com filho ou sem filho, né? É o natural disso. Se você quer conhecer todos eles, você vai ver todos. Então, quando você faz isso, você faz um censo. Só que aí já começa um determinado problema. Qual que é o problema? Acho que já vem na cabeça de vocês que, peraí, eu levantar informações de todos os brasileiros é muito complicado. Ou é demorado, ou é caro, ou eu não tenho como acessar todos os brasileiros, tá? Então, em alguns casos, a sua população, ela acaba sendo não inacessível no sentido de não conseguir, ou inacessível no sentido de inviável. Tanto que o IBGE faz um censo para conhecer os brasileiros. Só que ele faz isso mais ou menos a cada 10 anos. Então, a cada 10 anos, ele faz uma pesquisa para levantar todas as características dos brasileiros. Quando é uma característica mais específica, daí ele faz pelo método de amostra, de coletar uma amostra, tá? Então isso tem que estar bem claro na cabeça de vocês. Eu sempre quero conhecer a população. Então, se você quer conhecer, vamos usar o exemplo aqui da Exam. Se eu quero conhecer como que os alunos da Exam, qual é o aproveitamento no sentido de nota dos alunos da Exam, eu tenho a população. Eu posso pegar essa população e pegar todas as notas dos alunos. Se é acessível para mim, se é possível isso, é melhor que você faça isso. Faça um censo e levante todas as notas. Mas em alguns casos isso vai ser inacessível. Um exemplo é esse: você fazer o levantamento de todos os brasileiros, tá? Então isso é um pouco caro ou demorado. Um outro exemplo: você está abrindo um restaurante aqui em Campo Grande e você quer ver quanto que os seus clientes estão dispostos a pagar. Você quer ver se os clientes vão ter aceitação quanto àquele valor de preço que você quer cobrar. Então, o que você deve fazer? Eu tenho uma população, que é o meu conjunto de clientes possíveis. Eu vou entrevistar ou vou levantar informações de todos os clientes. Mas aí vem um problema. Quem são os seus clientes desse restaurante? Perceba que fica difícil você definir quem que é a sua população. Então, vai ser difícil você trabalhar com um censo, porque você pode ter um cliente que não necessariamente é o cara que mora em Campo Grande. Às vezes é um cara que está viajando e ele pode ser seu cliente. Então, perceba que definir a população nesse exemplo fica difícil. Um outro exemplo que fica difícil fazer o censo: você está estudando, você está numa fábrica de lâmpadas e quer ver o quanto a sua lâmpada demora para queimar. Então, como que deveria ser o comportamento censitário? Para olhar, ver todas as lâmpadas que você faz e testar ela para ver quanto tempo ela demora para queimar. Mas olha o que vai acontecer: você vai produzir 1000 lâmpadas, você vai ligar as 1000 lâmpadas e esperar ela queimar. Quando você for vender, você vai vender uma lâmpada queimada. Então, não dá para você trabalhar com o censo quando você está buscando uma informação onde você vai destruir o seu produto. Você tem que gerar uma característica dele que você não vai poder trabalhar com ele depois, tá? Vamos por um exemplo, sei lá, um teste de carro, né, de airbag de carro. Qual que seria o teste censitário? Você teria que pegar todos os carros e testar todos os airbags para ver se quantos dele tem falha. Aí você fala: peraí, vou ter que destruir todos os carros de produção? Se fosse censitário, sim. Então percebam que em alguns casos não dá para fazer o censo, ou porque é muito caro ou demorado, ou porque a população é difícil de eu delimitar quem que é a minha população, ou porque a característica do que eu estou estudando vai gerar uma destruição da peça, do equipamento ou do que for, tá? Então não tem como fazer um censo. Para isso, o que você vai fazer?
você vai buscar um conjunto de elementos, uma amostra, para tirar as informações dessa amostra, mas lembra, você sempre quer saber sobre o verdadeiro valor da população. Então a amostra seria um conjunto onde você tira aquelas informações para estimar ou para ter o valor verdadeiro da população. Tá? Então aí você tem um processo de amostragem, que é o processo de seleção de uma amostra que possibilita o estudo da população. Então, eu posso pegar qualquer subconjunto, qualquer amostra e pegar dessa amostra e ter uma informação para generalizar para a minha população? Não. Não é qualquer amostra que te permite fazer essa generalização, tá? Então é isso que a gente vai trabalhar agora. Como que eu posso, olhando uma amostra, tirar informações dela e extrapolar para a população, tá? Então o processo que isso chama amostragem. Como a gente sempre quer conhecer a informação da população, as medidas da população são chamadas de parâmetros, tá? Então, parâmetro é a medida usada para descrever uma característica numérica populacional. Então, eu quero saber quanto tempo demora para uma lâmpada queimar, tá? Eu estou querendo saber o tempo médio da população. Então, se eu levantar a informação da população, eu vou ter a média populacional, que é o parâmetro média, tá? Então, o parâmetro populacional, o parâmetro Mi, que é a letra grega M, que é o parâmetro da população, tá? A variância, então a variância da população é o parâmetro populacional. Então, quando vocês ouvirem as palavras parâmetro dentro do nosso conhecimento de estatística, você está falando, olha, é uma informação que ou eu quero saber da população ou eu tenho da população, tá? Então, quando a gente fala assim, olha, uma distribuição tem parâmetros Mi e variância tal, é porque eu estou olhando os parâmetros da população, tá? Eu estou olhando aquela informação da população, eu preciso qual que é a média da população, qual que é a variância da população, tá? Nesse aspecto, você também tem essa medida de parâmetro, só que de uma amostra, que é através dessa amostra que eu estou querendo generalizar por parâmetro. Só que aí eu não chamo mais de parâmetro, eu chamo de estimador ou estatística, tá? Então é a mesma medida, só que obtida pela amostra, tá? Então olha só, eu tenho Mi, que é a média populacional, é um parâmetro, e eu tenho uma amostra. Essa amostra eu vou calcular a média da amostra, só que a média da amostra eu não chamo mais de parâmetro, eu chamo de estimador ou estatística, porque é por meio dele que eu quero tirar a informação do parâmetro populacional. Mas é a média, eu continuo fazendo a mesma conta, média, só que agora eu chamo ele de estimador. Então se eu falo assim, ó, eu tenho uma medida do estimador que deu 17,33, você fala, opa, já sei que esse estimador está falando de uma amostra, não é o verdadeiro parâmetro da população, tá? É só nomenclaturas abstratas que são importantes para a gente falar, tá? E aí você tem o que a gente chama de estimativa. Estimativa é o valor numérico obtido no estimador. Então olha só, eu tenho Mi, que é a média populacional, eu tenho X barra, que é o estimador amostral, e eu tenho 17,33, que é a estimativa desse estimador em relação ao parâmetro populacional, tá? Então a medida numérica é uma estimativa. Vamos usar um exemplo que acho que está mais na cabeça de vocês. Vocês estão vendo agora, nós estamos perto da eleição que vai acontecer agora domingo. Então a eleição pressupõe o quê? Que eu vou pegar todos os brasileiros e falar qual dos candidatos o brasileiro quer que seja o seu representante, o seu presidente, né? Que ele seja o seu diretor da sociedade. A eleição, eu estou olhando a população, então a eleição é um censo. Eu vou pegar todos os brasileiros e vou perguntar para cada um deles, quem que você prefere que seja o seu presidente? Então é um censo. Só que, em alguns momentos, a gente quer conhecer como que estão os comportamentos de voto das pessoas. Então são feitas algumas pesquisas eleitorais. Na pesquisa eleitoral, você tem uma proporção de votos para cada candidato. Essa proporção da amostra é um estimador, é um P-chapéu. Ele é um estimador da verdadeira proporção que vai acontecer na eleição, mas ele não é a verdadeira proporção que vai acontecer na eleição, tá? Então o P, a proporção da eleição, é um parâmetro. O P da amostra é um estimador, tá?
E quem que é a estimativa? A estimativa é 30% e 40% está votando em determinado candidato. Então isso é a estimativa do P-chapéu para a relação ao parâmetro. Ficou claro isso? Tá? Estimativa é só para a questão de discurso, tá? Porque às vezes você vai ler, vai trabalhar de alguma coisa mais aprofundada, é importante que as palavras tenham essas definições. Mas na prática, na realidade, vocês estarem mexendo com isso, não vai ser uma coisa extremamente importante você saber essas diferenças. Mas é importante que vocês tenham essa noção, tá? Então, nesse exemplo da eleição, sei lá, 40% pretende votar em determinado candidato. Então, é uma estimativa. O P da amostra, a proporção da amostra, que é o P-chapéu, é o estimador. E o P que vai acontecer, a proporção que acontecer na eleição, é o P, o parâmetro populacional, tá? Então aqui, ó, a gente tem de uma forma visual o que seriam essas coisas. Os parâmetros da população, Mi, que é a média populacional, sigma quadrado, que é a variância populacional, sigma, que é o desvio padrão populacional, e P, que é a proporção populacional, tá? Então esses são os parâmetros. Percebam que são as letras gregas que determinam esse parâmetro. Por meio de uma amostragem, eu seleciono alguns elementos da população e tenho os estimadores, que são x barra. X barra é o estimador do Mi, é o estimador do parâmetro Mi. X barra é uma média, é a média, só que ele é o estimador porque ele é feito por uma amostra, então a gente chama de x barra. S quadrado é a variância amostral, é o estimador da variância populacional. S é o desvio padrão amostral, é o estimador de sigma, que é o parâmetro populacional. P-chapéu é o estimador da proporção populacional, do parâmetro P, tá? Então eu tenho o estimador, a população, o parâmetro, e eu tenho os seus estimadores, que eu mudo a letra para falar, olha, isso que eu estou calculando é da amostra e não é da população, tá? Então visualmente é isso aí que eu estou falando. Eu tenho sempre, né, o parâmetro e o seu estimador, 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 tá? Que é a medida correspondente na amostra, tá? Quando a gente faz isso, vem logo na nossa cabeça assim, nesse exemplo de pesquisa eleitoral, peraí, mas tem um erro nisso aí, né? Então você faz uma amostra e essa amostra te dá realmente o valor da população, né? Você tem um erro que acontece nesse caminho entre o estimador e o parâmetro, tá? Você não vai acertar. Por que você não vai acertar exato? Porque você pegou um subgrupo da população. Se você quer acertar exato, você tem que fazer um censo, pegar todas as pessoas e fazer a medida ou fazer a pergunta, tá? Então você tem um erro. O que é o erro amostral? É o erro de estimação do parâmetro populacional obtido pelo uso da amostra. Então eu usei uma amostra e essa amostra, quando eu faço essa estimação, quando eu faço esse caminho da amostra para a população, vai acontecer um erro, tá? Eu aceito que vai acontecer um erro, só que a gente vai entrar agora no conhecimento, né? Não mais para frente um pouco, aonde você sabe qual que é o erro que vai acontecer, que é o que quando a gente vê pesquisa eleitoral eles falam a margem de erro. Então eu consigo definir, olha, até onde eu estou errado. O problema não é você errar na pesquisa, o problema é você nem saber o quanto você está errado, tá? Quando a gente está trabalhando em estatística, lembra que você não sabe o resultado que vai acontecer, mas você tem a distribuição dos resultados que podem acontecer. Então você fala, tudo bem, eu já tenho uma noção para onde vai, até onde vai e aonde que ele está centrado, tá? Então você tem um erro amostral quando você faz esse caminho daqui para cá. Como que eu diminuo esse erro amostral? Conforme você cresce o tamanho da amostra, você vai tender esse tamanho da amostra para o tamanho da sua população. Conforme você cresce isso, você diminui o seu erro amostral, até o momento onde você pegou toda a sua população e você não tem mais uma amostra, você tem um censo, você tem toda a população e você daí não tem mais erro, tá? E aí, você também, a gente entra agora, vamos entrar na técnica de amostragem, porque o objetivo nosso agora é esse, é pegar um subgrupo da população e generalizar. Então, como fazer uma amostragem? Como os processos ou o que eu tenho que tomar cuidado para fazer uma amostragem? A amostragem, ela tá suscetível a 3 vieses. Esses vieses juntos vão gerar esse erro amostral, ou vão agregar para gerar esse erro amostral.
tá? Lembra que esse erro amostral ele tá porque eu peguei uma amostra e existe uma distribuição de probabilidade da minha população. Então eu peguei uma amostra, naturalmente eu tenho uma distribuição de probabilidade aqui, mas essa distribuição de probabilidade pode se associar a alguns erros. São os três erros, os três conjuntos de erros: o viés do estimador, o viés da coleta e o viés da seleção. O que é o viés do estimador? Ele é o erro causado pelo cálculo do estimador, tá? Então olha só, eu tenho esse exemplo aqui, foi o que eu coloquei, que dá para vocês, já conhecem ele, já trabalham com ele. Você tem a variância populacional, sigma quadrado. Como que eu calculo a variância populacional? É o somatório de cada observação menos a média populacional elevado ao quadrado dividido por n. Isso todo mundo aí já está sabendo. Mas eu tenho o seu estimador. Quem que é o estimador? O S quadrado, que é a variância amostral. Como que eu calculo a variância amostral? Somatório de cada observação menos a média, percebam que é o x barra, porque é a média amostral, elevado ao quadrado, dividido por n menos 1. Por que n menos 1? Porque esse menos 1 vai me dar o ajuste desse estimador para quando eu aumentar a amostra, essa medida tender a ser igual a essa medida, tá? Então olha só, se eu tenho uma amostra de 100 casos, eu faço n menos 1. Se eu pego 1000 casos, 1000 dados na amostra, n menos 1. Só que conforme eu pego 100, 1000, 2000, 3000, 4000, 50.000, esse estimador ele vai tender a ter o mesmo valor que esse parâmetro, tá? Então esse viés do estimador ele é corrigido pelo n menos 1. Se você pega e fala assim, eu estou fazendo uma amostra de 100 casos e divide por n, esse estimador, esse cálculo do estimador, quando você aumentar a sua amostra aqui, tender essa amostra para o infinito, esse número vai tender a ser diferente desse número, porque você não está fazendo a correção do n menos 1, tá? Então, se você calcula o estimador S quadrado, somatório de xi dividido por x barra ao quadrado e dividir por n, que é a mesma coisa do parâmetro, quando você aumentar essa amostra, esse número vai ser diferente desse número aqui, tá? Então, eu preciso utilizar a conta do parâmetro, do estimador n menos 1. Então, matematicamente, eu corrijo. E aí, a esperança de x ao quadrado, de s ao quadrado, é igual ao parâmetro sigma ao quadrado. Como que você resolve isso? Matematicamente. Então, esse problema vocês não vão ter. Você só precisa saber, olha, eu estou calculando de uma amostra, como que eu calculo na amostra? E aí, pelas deduções matemáticas, já tem esse ajuste. Então, quando eu passei para vocês, ó, variância populacional dividido por n, s quadrado dividido por n menos 1. Ele já está ajustado essa conta, tá? Ah, mas aí eu não fiz o n menos 1. Aí você está fazendo um estimador enviesado. Ou seja, esse estimador, ele tem um viés, ele não está atendendo aquele valor lá. Quando a gente fez no Excel a análise descritiva dos dados, você tinha lá desvio padrão amostral, desvio padrão populacional para escolher. Quando a gente fez no R Studio e usou o comando SD, o SD ele já é o estimador S quadrado, então ele faz a conta com n-1, tá? Então se você pega uma amostra uma amostra de 10 e põe SD daquela variável, ele está te dando a conta do desvio padrão com n-1. É um problema? Lembre que quando você aumenta a sua amostra, você vai entender ao valor do parâmetro. Então, se eu tenho uma amostra de 10, ele calculou o estimador de uma forma correta. Se eu tenho uma amostra de 50.000, só que a minha população é 53.000, essa conta vai tender a ser igual a esse cara aqui. Aonde que ele não vai bater? Quando você tiver esse cara aqui, né, estiver calculando a população. Só que esse menos 1, se você tem uma população muito grande, esse menos 1 ele não causa um impacto grande na sua conta, então não é problema. Aonde que vai ser o problema? Quando você tem uma população, vamos supor que eu estou querendo calcular as notas, conhecer as notas dos estudantes dessa sala. Então eu tenho uma população que é pequena, sei lá, 70, 80 alunos, e eu pegar e calcular, percebam que eu tenho a população, então estou calculando a variância, e se eu uso
o N-1 nisso, eu vou ter um erro do estimador, o meu parâmetro vai estar errado, então eu vou ter que calcular um pouco diferente. Mas se eu estou calculando com amostras com população muito grande, esse estimador tende àquele lá. Resumindo, o que vocês têm que entender? Que o estimador, quando eu aumento a minha amostra, ele tem que tender a ser igual ao meu parâmetro. Como que eu corrijo isso? Matematicamente, mas deduções, que não é o nosso trabalho como administrador, é utilizar as contas. Então, como que eu calculo? Através dessa aqui, tá? Então, esse erro do viés do estimador é um erro fácil de ser evitado. É só conhecer as contas e as teorias que você precisa utilizar. É uma amostra? É. Essa amostra é muito grande? É. Então, ok, usar o parâmetro. É uma população? É. É uma população muito grande? É. Então, não faz diferença qual dos dois eu uso. É uma população pequena? É. Opa, então eu preciso usar sem ser o N-1. Ah, é uma população muito grande, eu posso usar esse aqui porque eles vão tender a ser iguais, tá? Então esse viés do estimador é resolvível, você não vai ter esse viés se você tomar cuidado com uma amostragem e como fazer as coletas. Outro viés da coleta. Esse é o erro causado pelo processo de registro dos dados. Então assim, você está fazendo uma amostra, você está coletando informações dessa amostra. Você vai anotar isso, seja na planilha, seja no papel e depois passar para a planilha. Vão acontecer erros nesse processo, tá? Vai ser um erro de um número você não entender, vai acontecer um erro de você pôr a vírgula no lugar errado, vai acontecer erro de você anotar duas respostas e você não saber qual que é a verdadeira e você escolher uma. Então isso gera um viés de coleta, tá? Você anotar os valores errados. Como que você corrige isso? Como a gente estava trabalhando na estatística descritiva. Você faz o box plot, olha os dados, você percebe que tem uns outliers. Você fala, peraí, quem que são esses outliers? Você volta lá nos dados e vê se aquele outlier está digitado de forma correta, se não tem um erro, volta lá no seu questionário, dá uma olhada, por que tem aquele erro, dá uma olhada no seu questionário se não tem perguntas duplicadas, tá? Ou outro exemplo, você está coletando informações, aí você está passando para outras pessoas entrevistarem, ajudar você. O seu colega vai lá e vai falar assim, eu vou marcar essas respostas aqui e nem vou perguntar para a pessoa. Perceba que isso também gera um viés na coleta. E esses erros vão acontecer, né? Esse processo de registro errado, ele vai acontecer. Como que eu evito isso? Tomando cuidado no registro das informações. Vendo os dados, se tem outlier, se tem algum erro no registro, olhando os questionários se estão anotados, pegando pessoas de confiança para fazer o registro das informações. Isso eu diminuo o viés da coleta. Não vou zerar 100%, mas vou diminuir bastante. Então, tomando cuidado com os registros. E aí, o último viés, que é o viés de seleção. Os erros causados pela escolha dos elementos da amostra. Então, a grande dúvida que a gente tem quando olha a pesquisa eleitoral é falar, mas essas pesquisas não dizem a verdade. Então, vamos olhar os vieses. Viés do estimador é um erro provavelmente evitado. Então, esse erro não vai ter. Imagine, proporção de votos em determinado candidato. Ele pegou votos do candidato dividido pela amostragem. É o estimador, não tem erro. Viés da coleta. Erros de coleta. Então é como se ele fosse lá e perguntasse para a pessoa, só que ele não perguntou para a pessoa, ele marcou aqueles erros que ele quis. Então aí é um erro que é passível de acontecer, mas você não acredita que isso vai acontecer muitas vezes. E aí o viés da seleção, então é como ele selecionou os elementos daquela amostra. Então se você escolher os elementos daquela amostra de um grupo direcionado, essa seleção está enviesada. Então aí sim você tem que tomar cuidado com as informações que você tirar dessa amostra. Vamos usar um exemplo. Eu quero saber qual que é a proporção de pessoas que vão votar no candidato A agora no domingo. Então eu vou falar assim, eu posso esperar, né, domingo para ter essa informação, mas eu queria ter hoje. Então eu vou usar vocês como uma amostra. Vocês são um subgrupo da minha população? Vocês são todos brasileiros votantes? São. Então eu vou usar isso. Quando eu uso isso, vocês acreditam que essa amostra de vocês, ela é enviesada ou não para a população? O que é ser enviesado? Existe uma característica desse grupo que não está sendo atendido na população?
Se você olhar o nosso grupo aqui, está um grupo bem restrito. Primeiro, são universitários. Então, todos são universitários. No Brasil, todos são universitários? Não. Então, ela está enviesada para o pensamento dos universitários. São universitários de universidade pública. Então, você tem outro viés. São só universitários de universidade pública. Então, perceba que isso enviesa a minha amostra e isso vai ter impacto na conclusão que eu vou tomar. Tá? Então, esse erro, que é o erro mais importante, ou é o erro básico que você vai direcionar para tomadas de decisões erradas olhando uma amostra ou não. Tá? Então, como é que eu evito esse erro? Você tem técnicas de amostragem para evitar esse viés de seleção. Então, conforme você usa uma técnica melhor de seleção, você evita o viés de seleção. Tá? Se você usa uma outra técnica, você pode ter uma técnica de amostragem enviesada, onde eu não posso generalizar para a população. Então, quando a gente olha uma pesquisa, você tem que olhar se a pesquisa tomou cuidado em evitar esses vieses. Ela usou o estimador certo? Ela fez alguma técnica para olhar os dados e ver se os dados estão registrados certos? A seleção dos elementos da amostra foi uma seleção que permite não ter viés ou é uma seleção enviesada? Tá? Percebam que aqui a gente não falou nada de tamanho de amostra, de volume de coisas. É só essas informações que eu tomo cuidado para ver se o erro vai estar associado ou não. Tá? Depois a gente vai entrar em tamanho de amostra, a gente vai entrar nessa discussão melhor. Mas quando eu olho uma pesquisa para ver se a amostra está correta, o principal ponto é esse viés de seleção, que é o exemplo que eu dei aqui. Então, se eu pegar vocês, mas são pessoas brasileiros votantes, ok, vou usar vocês como característica. Percebam que eu tenho um grupo que não está sendo atendido pela minha amostra, então ela é uma amostra enviesada, para aquele grupo de pensamento apenas. Tá? Nós temos os tipos de amostragem. Os dois grandes conjuntos, ou as técnicas de amostragem, são baseadas em dois grandes modelos: a probabilística e a não probabilística. Então, qual que é a amostragem probabilística? É quando se conhece a probabilidade de cada elemento pertencer à amostra. Tá? E nenhum elemento tem probabilidade zero de pertencer à minha amostra. Então, quando eu trabalho com a amostra probabilística, todas as pessoas da população têm a probabilidade de participar da minha amostra. Não quer dizer que todos vão entrar na minha amostra, mas todos têm a possibilidade de entrar na minha amostra. Vamos voltar a esse exemplo da sala de aula. Eu peguei vocês já concordaram comigo que é uma amostra enviesada. Ela é uma amostra probabilística? Vamos usar esse pensamento do probabilístico nesse pensamento da amostra enviesada. Todos os brasileiros tiveram a mesma chance de participar da minha amostra nessa sala de aula para ver? Não. Eu tenho gente que não mora em Campo Grande, não teve chance. Eu tive pessoas que não vieram na aula e não tiveram chance. Eu tive pessoas que não fazem parte da escola da Universidade Federal, não tiveram chance. Então percebam que dentro da minha população, eu tive pessoas, elementos que tiveram probabilidade zero de participar da minha amostra. Isso fez com que a minha amostra não fosse probabilística e, portanto, teve um viés na seleção. Tá? Então, a amostra não probabilística é quando os elementos, a probabilidade dos elementos é desconhecida e os elementos têm uma probabilidade zero de participar dessa amostra. Então, eu tenho um elemento da população, tenho um conjunto de população. Algum desses caras não teve chance de participar? Aonde que está a chance? Em como eu selecionei a minha amostra? Sim, esse grupo aqui, eles nunca iam participar da sua amostra. Então a sua amostra foi não probabilística. E se ela é não probabilística, ela tem uma grande chance de ser enviesada. Tá? Então percebam que para reduzir viés de seleção, eu preciso de amostras probabilísticas. Tá? E aí agora a gente vai descrever quais são as técnicas de amostragem probabilística e quais são as técnicas de amostragem não probabilística. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta quanto a isso? Não? Então deixa eu passar mais algumas coisas no quadro e